Vamos então neste vídeo resolver o problema que nós temos com este novo sistema de terreno, de nave mesh da Unity. Portanto, o sistema antigo, quando nós calculávamos a nave mesh, considerava aqui as árvores como um obstáculo. O novo sistema não considera, mesmo que as árvores tenham um nave mesh obstacle atribuído, eles são ignorados. Pronto, então o que nós vamos fazer vai ser um script que vamos colocar aqui no terreno. E vai ser um script novo no sentido em que ele vai criar um menu de contexto. Portanto, vocês aqui nestes componentes têm sempre este botãozinho aqui que abre este menu de contexto, e nós vamos pôr o nosso script aqui no terreno e vamos acrescentar ali duas opções. Uma opção vai ser a opção para limpar os colliders todos, e outra opção, os colliders não, o Nav Mesh Obstacles, e outra opção vai ser para recalcular esses Nav Mesh Obstacles. Portanto, e para isso, para podermos tornar então estas árvores um obstáculo para os nossos NPCs, senão eles simplesmente atravessam-nas. Pronto, vamos então agora aqui na pasta de scripts. Eu vou pôr aqui na pasta do utils. Vou criar aqui um script novo. Vou-lhe chamar obstáculo. Já não sei escrever obstáculo. Terrenos. Colliders. Pode ser colliders. Apesar de não serem colliders, terrain colliders. Já que fica em inglês. Terrain colliders. Apesar de não serem propriamente colliders, porque as nossas árvores têm colliders. Se não tivessem colliders, também podíamos atribuir por código. Mas as nossas têm colliders. Vamos então deixar aqui o Unity fazer o que tem a fazer. Portanto, este script também vai servir para vocês verem aqui algumas coisas novas que o Unity tem. A primeira é que nós vamos só permitir atribuir este script a um GameObject que tenha o terreno. Então vamos pôr aqui um atributo que é require component. E então nós vamos dizer que só vai funcionar se o GameObject tiver o componente terrain. Portanto, isto eu vou gravar e vou-vos mostrar aqui o que é que acontece. Por exemplo, se eu selecionar aqui um GameObject qualquer que não seja o terreno. Aliás, eu vou fazer isto com um GameObject vazio, que é para não fazer asneiras. Portanto, quando eu agora arrastar aqui onde é que ele está, Terrain Colliders, automaticamente é atribuído o componente Terrain. E se eu tentar apagar, não me deixa apagar porque diz que há um script que precisa dele. Portanto, isto é uma maneira que às vezes nós temos scripts que obrigatoriamente têm que ter. Eu apaguei o GameObject. Tem que ter determinados componentes, por exemplo, o player, o script de mover só funciona com o character controller. E nós também podíamos fazer a mesma coisa, colocar aquele atributo. Então eu vou agora selecionar aqui o terreno e arrastar para cá o nosso script. Pronto, e agora eu vou colocar aqui uma variável para o nosso terreno. Depois aqui na função start, se calhar deixem-me só ver aqui uma coisa. Isto não serve para nada, acho eu. Não, isto até serve. Ok, vamos fazer aqui uma coisa que é criar uma função private void, se eu soubesse escrever, limpar mesh obstacles. Pronto, outra vez o português e o inglês misturado, mas pronto. Então o que é que nós vamos aqui fazer? Primeiro vamos, esta é a função que vai remove todos os nav mesh obstacles do terreno. Portanto, que à partida serão os das nossas árvores. Para isso vamos fazer aqui um código que vai criar uma nav mesh, um array de nav mesh obstacles. E vamos buscar os componentes que são filhos do terreno. Pronto, eu estava-me esquecido de fazer o start. Vamos fazer aqui no start o get component do terreno. Aliás, eu até não gosto que estas funções fiquem antes do start. Eu vou pô-los no final do update. Desculpem lá. Pronto, e agora
basicamente vamos percorrer os colliders todos e vamos destruí-los. Mas há um collider que nós em princípio podemos evitar. Não, eu vou limpá-los todos para ver se não há problema nenhum. Portanto, vamos fazer um for e como nós vamos estar a remover colliders daquele array, nós devemos fazer o ciclo ao contrário. Portanto, começando no último para o primeiro, enquanto ele for maior ou igual a 0, eu quero usar uma função que é o destroy immediately. Portanto, o destroy nem sempre destrói imediatamente, e esta função aqui força o destroy immediately. Portanto, não é uma boa função para usar em contexto de jogo, não é? Mas como neste caso nós não estamos no contexto de jogo, isto é uma opção que nós vamos ativar só no editor, portanto isto só vai funcionar no editor, não haverá nenhum problema. Pronto, e agora aqui, a maneira como nós criamos uma opção naquele menu de contexto, fazemos context menu e depois damos aqui um nome, limpar nav mesh obstacles. Pronto, e agora eu vou gravar só para vocês verem que quando voltamos aqui ao Unity e ele compila o nosso código, este menu vai aparecer aqui, aparece-nos aqui, se eu conseguisse clicar nele, deixem-me colapsar isto, portanto aparece-nos aqui em baixo, estão a ver ali? Aquilo vai executar o nosso código, isto é uma das características muito interessantes do próprio editor do Unity, é que ele é extensível através do nosso próprio código. Pronto, e agora vamos fazer a função que vai criar os nav mesh obstacles. Aqui o bot deu uma sugestão útil, não é todas as vezes, mas deu. Vamos fazer um private void criar mesh obstacles. Pronto, eu vou pôr aqui o comentário que costumo pôr. Este comentário normalmente agora o bot já não está a ser útil. Quando nós fazemos três barras assim, o Visual Studio deviam ter feito logo estas tags de sumário, mas pronto, obrigado por nada. Pronto, então aqui vai criar os nav mesh obstacles do terreno para cada árvore, uma vez que nós agora estamos a utilizar um novo sistema de nav mesh que não tem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é limpar, portanto vamos chamar a função que vai limpar os obstáculos todos. Isto é para o caso de estar desatualizados, é só isso, ok? Não é mais nada. E depois vamos fazer aqui um ciclo que vai percorrer as árvores todas do terreno. Nós podemos percorrer as árvores todas do terreno, porque no terrain existe uma propriedade que é o terrain data, que tem os protótipos das árvores. Portanto, então fazemos um ciclo for int i igual a 0. Eu não quero aquele código que ele está para ali a dar. Não quero o código. Não quero o código. Terrain. Onde é que ele está? Terrain, que é esta variável aqui em cima. E depois nós queremos o terrain data, que é a variável que tem os dados do terreno. E depois temos uma propriedade que é os protótipos de árvores que estão, entre aspas, plantadas no nosso terreno. E depois esta variável é, como podem ver aqui, é um array. Nós podemos usar a propriedade length para nos dizer quantos é que lá estão. E depois vamos percorrer então cada uma delas. Portanto, agora vamos buscar uma das árvores. O que nós vamos querer fazer é saber a posição dela para depois gerarmos um collider, um nav mesh obstacle, melhor dizendo, que vai ficar no mesmo sítio onde ela está. Sendo que esse nav mesh obstacle vai ficar como um filho do próprio terreno. Portanto, no Unity nós temos uma variável que é o treePrototype, que nos dá a informação de uma árvore, portanto é a classe que representa a informação de uma árvore, e nós agora vamos outra vez ao terrain buscar, estou a ficar farto deste bot, vamos buscar portanto a instância de uma árvore, que não sei por carga d'água ele fez aqui um código um bocado esquisito. Deixem-me só ver se eu consigo perceber o que é que ele tem aqui.
Não tem nada de jeito, desculpem lá. Isto não é o que eu quero. Portanto, o que nós queremos aqui, esta tree prototype é os modelos, os protótipos de árvore, e depois o que nós temos que fazer é ir buscar as posições referentes àquele protótipo. Portanto, nós aqui estamos a percorrer todos os protótipos, ou seja, imaginem que eu tenho três tipos de árvores diferentes. Este ciclo aqui vai ser repetido 3 vezes, um para o primeiro modelo, outro para o segundo modelo e outro para o terceiro. E basicamente o que nós aqui vamos fazer agora é um ciclo para percorrer todas as árvores daquele tipo, ok? Portanto, percorrer as árvores do protótipo. Para isso, vamos então criar aqui um array com a instância daquelas árvores. Portanto, tree instance é as instâncias das árvores, é quantas árvores é que nós temos daquele tipo. E depois no train data nós temos outra variável tree instance. E aqui nós temos que dizer que só queremos as árvores que têm aquele protótipo. Portanto, isto assim nós tínhamos acesso a elas todas. Não era necessariamente mau, mas como podemos ter árvores com tamanhos diferentes, isso podia nos criar algum problema. E então nós vamos árvore a árvore. Para isso vamos utilizar uma coisa que o C# tem, uma sublinguagem chamada link, que nos permite filtrar os dados que existem num array. Portanto, colocamos no final do array, este tree instance é um array, colocamos a palavra where e agora vamos definir a condição. Aqui eu quero que a árvore, eu vou chamar a minha árvore de T, tenha o tipo do index igual ao i. Ou seja, eu vou buscar todas as árvores cujo tipo de protótipo, ou seja, o tipo de árvore, é igual ao tipo que eu tenho aqui em cima nestes. Eu vou fazer aqui uma quebra de linha só para vocês conseguirem ver esta linha toda completa de uma vez só. Pronto, então agora estas variável trees tem todas as árvores daquele tipo e eu vou percorrer este array de árvores então para gerar os meus navmesh obstacles para cada um deles. Pronto, eu aqui vou usar outro ciclo for. Agora reparem que é trees, não é o tree. O tree é o modelo da árvore. Aqui são as árvores daquele modelo, portanto são as instâncias daquele modelo. A primeira coisa que eu preciso saber é a posição da árvore. Para isso, vou usar aqui mais uma vez o nosso código do Unity que nos permite alterar a escala da árvore sem ser preciso nós fazermos o código, a matemática desse código. Portanto, o que nós queremos aqui então será a posição. Vamos a tree j position e nós vamos pôr isto igual a vector3 scale position e de acordo com o terrain data size. Portanto, na prática aqui o que estamos a fazer aqui é trees, não é tree, porque é o array. Estamos a converter, entre aspas, o tamanho do mundo, do terreno, para o tamanho, ou melhor, o tamanho da árvore no terreno, de acordo com o terreno, para o tamanho do mundo. Portanto, estamos a fazer, se quisermos, como o terreno pode estar a manipular o tamanho da árvore, nós estamos a fazer com que o tamanho da árvore e a posição da árvore seja de acordo com as coordenadas do mundo, se quiserem. E agora vamos ajustar de acordo com a posição do terreno, porque normalmente o terreno está na posição 00, mas pode não estar. E então vamos outra vez a position e vamos somar terrain get position. Aqui é mais igual, tem que ser pegado. Pronto, agora que já temos a posição da árvore, vamos criar um GameObject vazio com o nome da árvore, que é para ser mais fácil nós também sabemos a qual é que ele corresponde. Portanto, fazemos GameObject. Eu não vou aproveitar mais uma vez o código aqui do nosso bot.
obj vai ser igual a new GameObject. E o nome que nós vamos lhe dar vai ser igual, como eu disse, ao nome do modelo da árvore. Portanto, obj.name vai ser o tree prefab.name mais o j, que é para corresponder ao nome, ao número de árvores daquele tipo. Portanto, imaginem que vocês têm lá uma palmeira, vai ser palmeira 1, palmeira 2, palmeira 3 e por aí fora. Pronto, e agora vamos definir a posição do navMesh obstacle para corresponder à posição da árvore. Portanto, vamos fazer obj.transform.position igual a trees position. E depois vamos colocá-lo como filho do terreno. Então fazemos obj transform parent igual a terrain transform. Pronto, por fim, só falta adicionar o componente navMesh obstacle. obj add component navMesh obstacle. Pronto, como nós queremos que este objeto tenha aquela propriedade de carving de intrue, eu vou aqui guardar este obstáculo. Portanto, vou guardar o componente obstáculo e vou-lhe adicionar o carving para true. Ok? Portanto, aqui nós normalizamos a posição da árvore de acordo com o tamanho do terreno. Depois aqui criamos então o objeto vazio que vai ficar filho do terreno. Aqui nós definimos a posição para ser igual à posição da árvore e definimos o como ficando filho do terreno. E por fim adicionamos-lhe o componente navMesh obstacle. Pronto, está gravado. Vamos voltar aqui ao nosso terreno e vamos ver quantos erros é que nós temos. Esperemos que não sejam muitos. Agora não vai ser preciso executar o jogo porque este código corre no editor. Portanto, eu agora vou aqui ao editor, ao componente Terrain Colliders, vou clicar naquele botãozinho e vou fazer criar o navMesh obstacles e pelos vistos temos aqui um erro. Deixem-me ver qual é que é a mensagem de erro. Unsigned reference exception. Não está preenchido o terreno. Ok. Já agora posso-vos mostrar mais uma coisa, porque eu esqueci-me de um pormenor, é que o start só é executado se o código fosse para ser executado com o jogo, e não é. Portanto, este código não é para ser executado com o jogo, então nós não devemos utilizar o start, porque eu estava a pensar em usar o start por causa disso. Então nós vamos utilizar a função reset. Esta função reset é executada pelo editor sempre que o código é adicionado ao componente ou sempre que ele é alterado. Portanto, deixem-me fazer aqui o clear quando ele acabar. Se vocês vierem aqui este botãozinho e fizerem reset, estão a ver, já ficou preenchido. E a mesma coisa deve acontecer se nós removermos. Eu vou remover o componente e vou voltá-lo a adicionar. Pronto, estão a ver, ali ele ficou preenchido. Então agora sim vou clicar naquele botãozinho dos 3 pontinhos e vou fazer criar os obstáculos, e vocês veem agora que já aqui estão a aparecer à volta das árvores uma área então de navMesh obstacle. Se vocês forem ver aqui no terreno os filhos que ele tem, estão a ver aqui o RP30 e depois por aqui fora, pelos vistos, as minhas árvores chamam-se todas o RP1, 2 e 3. Portanto, há aqui a 0, a 1, 2, aparecem como 30 e por aí fora. Portanto, isto é a quantidade de árvores que eu tenho de cada um deles. Por exemplo, do tipo 3 eu tenho 42 árvores e do tipo 1 eu tenho 85 ou 86, porque acho que isto começa a contar em 0. Mas pronto, vocês veem agora que já temos aqui os navMesh obstacles. Se vocês mudarem as árvores, plantarem as árvores outra vez, não se esqueçam que têm que vir sempre aqui o collider e fazer outra vez criar navMesh outra vez, que é para ele atualizar a posição dos obstáculos. E pronto, está feito.